Da esquerda para a direita, tem ali o professor Walter, candidato a pró-reitor de Extensão e Relações Externas, ele é diretor atual de Joinville. O Aloísio é diretor administrativo do campus Florianópolis, candidato a pró-reitor de Administração. O Adriano é do campus Chapecó, candidato a pró-reitor de Ensino. Estou eu ali no meio, aí vem a Andréia, que é atual diretora do campus Florianópolis, candidata a diretora executiva. A Flávia, também do campus São José, candidata a pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E o Jesué, o último, ali da direita. Então, essa equipe ela foi construída, assim como o nosso plano. Foi um processo de construção. O plano, que está aqui na minha mão, mas que vocês podem acessar pelas redes sociais, esse plano foi construído com muito debate, com muito diálogo com os colegas de vocês, estudantes, com os alunos egressos, com os técnicos administrativos, com os docentes, com os aposentados, terceirizados. Então foi um processo de construção. E para defender esse plano de gestão, que eu sempre digo, ele não está acabado, é um processo dinâmico, vocês podem sugerir, criticar, o que quiserem, né? Tenham essa liberdade, mas tentem dar uma olhadinha, né? Tentem conhecer um pouquinho mais o que a gente pretende para a gestão, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão e para a política estudantil. Aliás, na questão da política estudantil, eu quero chamar a atenção que todas aquelas ações foram definidas por estudantes. Nós nem mexemos, nós acatamos toda e qualquer sugestão relacionada à política estudantil. Então, se vocês puderem dar uma lida, criticarem, sugerirem, será muito bem-vindo. É esse tipo de gestão que a gente quer. Diálogo permanente, sempre buscar a verdadeira democracia dentro da instituição, por isso que a gente gosta muito de ouvir, e tanto é que a gente não vai falar muito na apresentação, né? A comissão eleitoral nos deu 20 minutos para a apresentação e 20 para a conversa, debate, a gente quer encurtar aí a apresentação para ouvir, para a gente poder ter mais perguntas e conversar mais. Nós também defendemos, claro, dentro, tem alguém já, né? Alguns já estão olhando ali, tem um desenho dessa imagem, e dentro, no meio ali, está educação pública gratuita de qualidade. É o que nós defendemos, né? E vamos defender a partir de 2020, quando assume a nova reitoria. E a partir disso, nós temos a defesa do ensino médio integrado, a questão da ética, o diálogo permanente, a defesa da participação estudantil na decisão da gestão e outras questões que vocês têm exatamente nessa imagem. Tá ok? Josué, quer comentar? Posso comentar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, vocês estudantes não estavam aqui em 2015, mas vários colegas docentes e tais, né, devem ter assistido minha apresentação aqui na eleição passada. Logo depois da eleição, a gente começou a conversar e o plano de gestão que a gente apresentou aqui para vocês, a gente conseguiu incluir, fazer uma união de esforços. Nosso objetivo foi que a ideia da autonomia, da regionalização, né, e da identidade dos campos pudesse também ser contemplado no plano de gestão que ele apresentou. Nossa proposta, então, foi de unificação com o objetivo de pensar melhor para a instituição. Cada vez mais, nesses últimos 4 anos, o que a gente viu é concentração de poder na reitoria em Florianópolis e as direções dos campos em todo o estado com mais dificuldade de tomar decisões. Então, mais do que nunca, a ideia de autonomia é presente em nossa discussão. Eu estava lá em Joinville e os alunos perguntaram: mas foi a eleição para vocês estão ali disputando a direção? Não, né? Aqui vocês têm a eleição para diretor do campo, são 2 chapas. A gente está disputando a eleição para a reitoria. A reitoria é quem quem cuida da política estratégica do IFSC, cuidando dos 22 campos da reitoria e do Centro de Formação em AD. Muitos não sabem, mas nós temos campos, por exemplo, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, São Carlos, São Lourenço do Oeste, que é um campus avançado, Caçador, Canoinhas, temos Joinville, Jaraguá temos 2 campos, Itajaí, Gaspar, temos ali agora aqui em Lages, Urupema, no sul, Araranguá, Tubarão, Criciúma, Garopaba. Na Grande Florianópolis, nós temos ali Florianópolis, obviamente, mais antigo, 110 anos, São José, Palhoça e o
também o continente, fora o Centro de Formação EAD. Então, quem cuida dessa política toda, quem cuida das diretrizes gerais, é a reitoria. Só que a nossa visão de reitoria não é uma visão de reitoria centralizadora, é uma visão de reitoria que devolve aos diretores dos campos o poder de decisão na sua região. Aliás, estive aqui em 2016, em Laje, fazendo entrevista com várias autoridades da cidade, com o pessoal aqui do campus, analisando inclusive como o campus pode se inserir, né, nos arranjos progressivos locais, culturais, econômicos, e como que ele pode contribuir para o desenvolvimento da região. E o que mais a gente observou, gente, é que falta articulação, e que muitas vezes o próprio diretor do campus não tem autoridade para formalizar convênios, por exemplo, e contratos na sua região. A burocracia é tão grande que impede. Então, eu estava conversando com ele, que uma das coisas mais importantes a fazer nos primeiros dias de gestão é modificar normativas que impedem que os diretores possam ter autonomia. Inclusive, delegar autoridade para isso. Ninguém vai fazer besteira, tem que confiar nos diretores dos campos. Essa é a primeira ideia. Para que isso? À medida que o diretor do campus tenha mais autoridade em sua região, vamos imaginar o campus Chapecó ou São Miguel do Oeste. Toda vez que você vai fazer uma coisa lá no interior, lá longe, tem que fazer o quê? Tem que pedir autorização para a reitoria. Praticamente está assim. Isso não precisa. A minha ideia é o seguinte, eu estou trazendo essa proposta de regionalização, né, e de autonomia junto com a equipe do Gariba. Por quê? Porque a gente entende que isso vai facilitar a tomar decisão e vai fazer com que o diretor consiga formalizar convênios, conseguir mais equipamentos, doações, né, integrar melhor a instituição no seu entorno. E quem ganha com isso, do meu ponto de vista, são os estudantes. O resultado desse trabalho todo tem que ser o pessoal que está aqui aprendendo. Não tem outro sentido, tá bom? Esse é o recado inicial e a gente acha abre para pergunta para facilitar aí, para gastar bem o tempo aí, usar bem o tempo. Tá ótimo, 10 minutos a gente pode ter um tempo maior para a gente poder conversar e debater. Fiquem à vontade, pode perguntar. Não briguem, não briguem. E aí? Todos os estudantes que estão aqui são de curso de graduação? Todos? Tem alunos do técnico? Não. Técnico em? E graduação? Ciência da computação. Certo. Também tem, claro, os nossos colegas, né, técnicos administrativos e docentes também. Já que vocês não perguntam, eu vou falar. Não! Não esquece de fazer a propaganda do debate, quarta-feira. Sim, o debate dia 23. Aqui mesmo, então. Uma outra questão que a gente julga da maior importância também é a questão da humanização, né? Principalmente aí os nossos colegas técnicos e docentes. Hoje, lá no campus Florianópolis, a gente implantou, a partir de 2012, a Coordenadoria de Saúde Ocupacional. E acho que é um dos poucos campos, se não é o único, a ter uma coordenadoria voltada exatamente para o acompanhamento da saúde do nosso colega técnico e docente. Isso a gente gostaria, inclusive, de ampliar para os outros campos. Essa questão da saúde do trabalhador, ela é muito importante, porque a gente vê e acompanha isso que está sendo feito, aí a professora Andréia continuou com esse projeto, a quantidade de colegas afastados por doença. Muitas vezes por pressão, por assédio, por estresse, e isso a gente julga da maior importância. É claro que o CIAS é outra questão, que também precisa ser avaliada e ampliada, mas essa questão da saúde do trabalhador para a gente é fundamental, na questão da humanização. Tá? Eu queria também deixar isso como uma proposta que a gente vai defender a partir de 2020. Paulo, falar. Claro, nesse último ano quem acompanha as notícias aí é a questão de recurso, né? Sim. Tem sido bastante crítico nos institutos federais, né? Apesar de terem liberado agora nos últimos dias, né? Eu queria saber da chapa de vocês, qual o plano para articular com Brasília, ou vocês esperam só o que o governo tem para liberar, por emenda constitucional? Sim. Tem alguma articulação nesse sentido? A primeira coisa, acho que até o Josué tocou no assunto, é a defesa da nossa instituição. É fazer uma articulação na primeira semana com o reitor da universidade, lá, o professor Baldo, o professor agora que assumiu a UDESC, a professora que é reitora do IFC,
a Sônia, o professor que assumiu a UFFS, no sentido de criar força em defesa dessas instituições, né? São catarinenses, inclusive, junto a parlamentares catarinenses. É claro que esses cortes que nós, né, presenciamos ultimamente, né, a gente precisa lutar para que haja investimento, maior investimento na educação. Claro, se não for possível, vamos buscar emendas parlamentares ou outros fomentos que estão em outros ministérios, não só no Ministério da Educação. Então a gente entende que o papel do reitor, como disse o Josué, é um papel estratégico e político, de buscar recursos para, né, os campos poderem funcionar da melhor maneira possível, para dar condição para que os campos funcionem. Essa é a nossa lógica. Não é os campos que têm que trabalhar para a reitoria, é a reitoria que tem que dar todas as condições para os campos. Por isso a questão da autonomia. Nós precisamos dar maior autonomia para que os campos possam desenvolver, junto com os arranjos locais, né, os seus projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, né? Inclusive, nós até tivemos em Joinville, e eu já estou até emendando, tivemos em Joinville, e um exemplo a ser seguido lá no Rio Grande do Sul é o Pacto da Inovação, juntar, articular com essas instituições um pacto de inovação para Santa Catarina, né? Então a gente entende que essa articulação, nesse momento, é importante. Né? Posso complementar? Claro, você tem todo direito. Olha, é o seguinte, quando a gente estava lá em São José, lá na década de 90, a gente não tinha muito dinheiro. A gente fazia projetos para fomento, para a Fundação Vita, na época, a Fundação Lehman, tem várias entidades, organizações sociais que contribuem com o fomento se você apresenta projetos. A gente estava no carro contando que a gente recebeu 5 projetos Vitas. Lá em São José foram 2. Vamos pegar nós 2 de 250 mil cada em 2001 e 2005. O que corresponde a dinheiro de hoje a quase 1 milhão cada um deles. E é dinheiro que não vem do governo. Então, muitas vezes, a gente fica limitado, né, a essa fonte de fomento. E a gente também pode buscar, também junto a parceiros. Bom, de repente, sabe por que a gente perdeu? A gente ganhou um projeto em 2008 e depois de lá nunca mais ganhamos. Sabe por quê? Chegamos na procuradoria, aí o procurador, por conta da questão da fundação, colocou tanto entrave para a entrada do dinheiro que a gente não conseguiu executar um projeto que a gente foi vencedor no concurso. E a partir daí a Fundação Vida não nos convidou mais para participar do concurso. Entenderam? É só para mostrar para vocês que a nossa burocracia vai gerando isso. Outra coisa, eu dou aula de ar-condicionado, né? Quando meus alunos são donos de empresas da região, dou aula há 26 anos em São José. Então já dou aula, por incrível que pareça, eu estou dando aula para os filhos dos meus alunos. Eu entrei com 23 anos na escola como professor. E quando esses alunos são donos de empresa, às vezes ele tem uma máquina dessa de ar-condicionado fora da garantia, mas está boa. E para a aula prática é o que nós precisamos para desmontar, para ensinar o aluno. Sabe o que acontece quando eu vou pedir uma máquina dessa? Para eu formalizar a doação, a empresa tem que apresentar tanta documentação que a empresa desiste de entrar com a máquina. Só entra de maneira clandestina, arriscando a gente a levar um processo administrativo porque não tem patrimônio. Estão entendendo? Então esse tipo de coisa que foi se consolidando ao longo do tempo prejudica não só a gente, que é professor que não consegue dar uma aula melhor, prejudica os estudantes que não têm equipamentos novos para dar aula, equipamentos modernos. E o orçamento do governo a gente tem que tomar cuidado, que é provável que continue desse jeito, a conta-gotas. Quem garante que no ano que vem não será a mesma novela? Libera 30%, depois mais 10%, quem consegue fazer planejamento assim? Então, ou a gente consegue, né, buscar outras fontes, ou não consegue. No carro, a gente estava comentando também, além da frente dos reitores das universidades, a gente também tem que se articular com a frente parlamentar em defesa da educação profissional. No estado de Santa Catarina, a gente faz a conta. Estamos presentes em 20 cidades, tem campos em 2, né, 20 cidades. Toda cidade com a sua Câmara de Vereadores, Florianópolis, por exemplo, tem uma frente parlamentar na Câmara de Vereadores em defesa da UFSC. Toda cidade deveria ter uma frente parlamentar em defesa do seu instituto. Na Assembleia Legislativa, deveria ter uma frente parlamentar em defesa da rede federal. E etc. Então. Deixa eu só complementar isso que eu me lembrei. Agora, completamos 110 anos, né? E tivemos homenagem na Câmara Municipal de Florianópolis. Todos os vereadores, sem exceção, fizeram um discurso em favor do IFSC. Eles sabem a importância dessa instituição. Então, isso que o Jesus está falando, desculpe interromper, mas eu me lembrei agora, é de suma importância. Isso é um papel também que o reitor tem que fazer. Buscar esse apoio e, junto com os reitores,
buscar esse apoio local. Isso tem que ser proativo. Eu tenho dito para o Gariba, tem que ser proativo. Ficar esperando do governo não vai rolar. Ser proativo é o seguinte, tem que buscar todas as fontes possíveis. Se é organização social, beleza. Se é doação, beleza também. Né? Facilitar esse processo. E também pressionar a nossa bancada catarinense, né? na Câmara dos Deputados, os senadores, porque a educação é para todos nós, né? Todo mundo ganha com isso. Não adianta a gente com um discurso de que é inovação, blá blá blá, e eles não fazerem emendas coletivas e individuais. É assim, pessoal, todo deputado tem direito à emenda individual, sim, todo senador. E a bancada tem direito à emenda coletiva. Então a gente tem que lutar para que a emenda coletiva seja para a educação profissional, tecnológica, seja para a gente também. Sem pressão política não consegue. Pode falar. Aproveitando esse assunto, a gente hoje existe uma situação está bem consolidada com essa questão da Procuradoria. A Procuradoria ela ganhou um status de decisório dentro da instituição. O procurador não deixa, o procurador manda privado, o procurador manda. A Procuradoria não deveria ser unilateral, era uma ação construtiva, ela não deveria ter esse status tão decisivo. Né? Então, concordo plenamente com essa argumentação de que a gente precisa combater essa burocracia. Sim. Mas como fazer? Qual é a estratégia de você trabalhar isso junto a essa Procuradoria que acabou se inflando tanto dentro da instituição a ponto de que muita coisa a gente acaba dizendo, não adianta mandar isso aqui, o procurador não autoriza, sendo o procurador ocupado. Assim, eu vou começar a resposta, depois o Jesué vai complementar, porque ele gosta de complementar. Então, olha só, o procurador tem o papel de defesa da instituição. Né? Eu estive conversando com o próprio procurador. Então, muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos, que foi ele que não deixou, foi ele, não chega a ser verdade. Então, ele usava o nome dele para fazer as coisas? Então, assim, o procurador ele tem o papel de defesa da instituição. Quem pode abrir, por exemplo, um PAD é o reitor, reitora, ou então um órgão corregedor. Né, que no caso a gente foi criado agora recentemente uma assessoria de correição, né? Então são os dois. Então não é o procurador que vai abrir PAD, ele pode, claro, recomendar e o procurador ele sempre emite o quê? Um parecer, parece. Tanto é que quantas vezes o procurador não é o cara é o supra-sumo, ele tem razão de tudo. Não. Quantas vezes o procurador entrou na justiça defendendo isso e perdeu? Não, porque você sabe que direito tem várias interpretações. Então, assim, nós precisamos diminuir essa burocracia. A gente não pode ficar à mercê. Por exemplo, tem projetos lá no campus Florianópolis relacionados à competição que não pode nem o patrocínio. Como é que a universidade pode? Se a universidade pode, nós também podemos. É só uma questão de regulamentar. Então, assim, nós temos que ver o que é melhor para a instituição. Essa é a nossa intenção. Até alguns, né, o José falou, mas não sei se todo mundo ficou claro, na última eleição, nós estávamos concorrendo, né, o Josué tinha um projeto, eu tinha outro projeto e a atual gestora tinha outro. Hoje nós estamos juntos por quê? Por causa dos olhos azuis do Josué? Não, porque nós entendemos que a instituição está em primeiro lugar e precisa ser. Ninguém aqui, eu não tenho pretensão política nenhuma, eu já falei que sou contra a reeleição, 4 anos, esses 4 anos têm que ser muito bem feitos, e é esse o nosso propósito, em prol da instituição. Então a gente tem que começar a desamarrar, né, alguns respeitos, né, porque isso passa pelo Conselho Superior. O Conselho Superior ele homologa e é encaminhado o nome do mais votado ao MEC, né, o Ministério da Educação. Então, até a gente gostaria do compromisso dos outros candidatos, e tem o nosso, né, de que, claro, o mais votado assuma a partir de abril de 2020. Né? Então, assim, a gente não tem esse problema da lista tríplice, né, de mandar 3 nomes. Nosso caso é eleição mesmo. E tem uma coisa interessante que aconteceu no país afora. Sabe quando é que eles estão aproveitando a oportunidade para nomear um interventor ou um pro-tempore? Quando tem qualquer problema de judicialização. Vamos supor que a nossa eleição tem algum problema. Aí vai alguém lá fazer uma denúncia e vai para a justiça.
Enquanto a justiça não toma decisão, como é o caso do Paraná. O Paraná ficou 4 anos com intervenção porque a eleição foi considerada fraudada. E foi. A justiça cancelou, anulou a eleição realizada em 2015. A nova eleição foi feita agora em julho e se resolveu finalmente. Enquanto estava pro tempo. Então, nossa preocupação, primeiro, nem eu, nem o Gariba, nenhum componente da chapa é filiado a partido político. Nós temos uma vida tranquila no Instituto. Nunca respondi a processo administrativo, nem ele também. Então, assim, não há óbice da nossa carreira, né, que possa levar a isso. E nós tomamos cuidado também com nossas opiniões. Como falamos, nós aqui estamos no Partido da Educação. Nós não queremos entrar nesse fla-flu da política brasileira. Nossa preocupação é com o Instituto Federal. E nós vamos trabalhar com todos os partidos que querem nos ajudar. Se for um político do partido que eu não gosto, não tem problema. O importante é que a gente consiga formar um compromisso pela educação profissional. Tem que ser desse jeito, senão a gente não vai conseguir avançar. É verdade. Nós temos 10 minutos ainda, professor. Olha. Opa! Como é que a chapa de vocês vê a questão da flexibilização dos técnicos administrativos? Bom, essa questão da flexibilização é muito importante, né? Eu não sei se também os alunos já chegaram a discutir aqui no âmbito do campus Lages, mas a gente entende. Eu fui diretor do campus Florianópolis 2011-2016 e nesse período nós tínhamos todos os setores flexibilizados, porque nós continuamos entendendo que isso é bom para a instituição. Por quê? Porque a instituição ela consegue trabalhar das 7 às 23 horas de forma ininterrupta, os setores não fecham, né? Então a gente vai lutar para que a flexibilização seja para todos, isonomia, porque a gente não entende como é que no mesmo setor às vezes ele flexibiliza e ele não. Por quê? Qual é a diferença? Né? E é promessa eleitoreira? Não, não é. Nós temos uma base legal que garante a questão da flexibilização. Se for o caso e vamos fazer isso, vamos à CGU, vamos a CGU Controladoria Geral da União, TCU, Ministério Público, vamos lá e vamos ter um diálogo que diga, nós somos uma instituição de ensino, para uma instituição de ensino é importante que abra das 7 às 23 horas. E esse diálogo já teve lá no Campo Florianópolis. A própria diretora Andréia convidou o pessoal da CGU, e o pessoal da CGU até fez uma observação que eu achei interessante. O motivo não era a flexibilização, era a questão da ouvidoria. A ouvidoria está com um papel muito mais de investigativo do que de levantar os problemas e acompanhar os problemas. O que aconteceu? O que o CGU falou assim? Primeiro, não, esse não é o papel do ouvidor. Nós temos que chamar a atenção do ouvidor geral do Instituto. E outro, poxa, a gente tinha um conceito do campus Florianópolis completamente diferente. Percebe? É uma questão de diálogo. Nós temos que mostrar para esses órgãos de controle que é salutar a questão da flexibilização, né? Porque isso é bom para a instituição e é bom também para a qualidade de vida dos nossos colegas. Então a gente sempre defendeu, vai defender, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos analisar, inclusive, a gente estava conversando isso no carro, vamos analisar todas as instruções normativas que impedem, né, que é o controle pelo controle, porque nada mais é do que isso, inclusive também relacionado aos docentes, né, que a gente percebe ali que tem uma série de instrumentos de controle que não melhoram o dia a dia da sala de aula, não melhoram o dia a dia de um setor. Então a gente vai fazer uma varredura de todas as instruções normativas no sentido de desamarrá-las, né? E a gente permitir que realmente a gente tenha uma instituição melhor de se trabalhar, que tenha motivação de vir trabalhar e também de estudar. Essa é a nossa posição, né? O Eurico tem uma pergunta lá no fundo. Não, só a questão da flexibilização, que os setores nossos do campus que flexibilizam hoje acabam ficando meio sobrecarregados em função da quantidade limitada de servidores. Certo. Né? A gente está, nosso setor que é a secretaria, a gente trabalha em 7h30 às 9h30 e a gente só pode flexibilizar em 3, a gente está em 3. Então acaba limitando para a gente também sendo uma sobrecarga. Certo. Então, até que ponto vale a gente fazer, né, a flexibilização ou não? Sim. Né, com a quantidade reduzida de servidores. Mas é claro, Desculpa, por que o governador não compra? Ele passa a maior parte do tempo dentro do setor, dentro do setor,
setor, vocês não contam, ele não faz parte da... Porque na instrução normativa não facilita, né? Exato. A gente tem que mudar a instrução normativa. Isso é possível. Sim. Assim, ó, essa questão de flexibilizar ou não, a gente tem dois aspectos. Um é a questão operacional. Hoje a reitoria, ela praticamente joga para os campos uma série de questões operacionais que poderiam ser resolvidas lá na reitoria. Esse é um ponto. E segundo, a gente também tem que respeitar o campus, né? A gente tem que dar essa liberdade para que o campus possa analisar e dizer, olha, sim, não, é bom, é ruim. O que a gente está dizendo é assim, ó, a gente não pode ter amarras, porque essas amarras, elas não estão a lei máxima não diz isso que a instrução normativa está dizendo. É isso que eu quero dizer. Né? É que a gente tinha a flexibilização como 12 horas ininterruptas e agora acabou virando em 14, 15 horas. Não, e acaba 12 horas. É 12 horas. E outra coisa, muitos dos colegas que flexibilizam, né, que trabalham 6 horas ininterruptas, para os alunos aí entenderem, às vezes fazem mais que 6. E quando a gente oferecia, final de semana, eles iam com maior motivação, com maior gosto. Então é isso que a gente precisa contar. A gente vê que a experiência foi salutar para a instituição e para o colega. Só complementar esse assunto, dizer assim, é um assunto que eu sempre tratei, né? Eu assinei em 2011 a portaria que concedeu e escrevi o regulamento em 2008, né? Quando foi o primeiro regulamento depois de 95. Porque essa história do horário de trabalho mexe com a vida das pessoas. Vocês são estudantes, mas porque eu estou preocupado com o horário do pessoal. Eles que trabalham. Gente, é o seguinte, todo mundo quer, né, boa condição de trabalho. Para os estudantes aprenderem bem, vocês vão querer professores motivados e técnicos administrativos motivados, laboratorista, pessoal de secretaria, etc. Então, assim, é uma situação que todo mundo ganha. Né? E mais ainda, teve uma vez que o pessoal da CGU foi fazer uma auditoria. Aí estava lá na sala e perguntei para eles, vem cá, vocês sabiam que a nossa instituição foi escolhida, né, como a melhor instituição federal do país pela 5ª vez seguida? Não. Vocês acham que com isso acontece o quê? Porque a gente é bonito aqui na reitoria? Não é por isso. É porque tem a qualidade dos estudantes, os laboratórios e tem os nossos servidores docentes e tais. É porque são as pessoas que fazem isso, não é os nossos equipamentos que fazem isso. Então, se vocês querem trabalhar numa instituição ou estudar numa instituição de qualidade, também passa pela maneira, pelo prazer de trabalhar de cada um. Eu sempre digo, quando chega um servidor novo, eu quero que vocês tenham brilho nos olhos para trabalhar, para atender as pessoas daqui 10, 20 anos. Porque no primeiro ano todo mundo é bom, passei no concurso e tal. Como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos? Então essa motivação, né, ela tem que vir, e ela só vem quando você trabalha num lugar que você gosta. E a questão do controle do serviço, por tempo, gente, é uma questão já ultrapassada no século XXI. Vou explicar por quê. Quando eu comecei a trabalhar em 93, aos meus 23 anos, a minha secretária, a Sônia, ela ia redigir um memorando na máquina de escrever. Vocês nem sabem o que é isso. A máquina de escrever demorava 2 horas. Fazia um rascunho para ela, ela digitava, e vinha com erro. Vai corrigir. 2 horas para fazer memorando, não tem mais sentido. Esse regulamento da flexibilização é de 1995, que foi aprovado, decreto 1590, e ele já tem mais de quantos anos? Quantos anos tem? 24 anos? E desde lá, essa confusão que só me irrita, por quê? Porque na verdade não deveríamos estar tratando disso no momento que a gente vive. E sempre isso volta por causa da maneira como é tratado. Então, eu posso dizer com tranquilidade, também foi diretor do Campus São José, também soube lidar, nosso campus nunca perdeu a qualidade pelo horário de trabalho, sempre organizamos. Sempre tivemos pessoas motivadas, ambiente de trabalho legal, tá, com a nossa organização. Não é por causa disso, não é porque é uma hora a mais. O que importa para mim é que a pessoa esteja tranquila trabalhando naquilo que gosta e sentindo-se parte da instituição. Sabe o que acontece? Se a pessoa estiver desmotivada, vai ficar assistindo Netflix, no Facebook. Que produtividade ela vai ter assim? Eu conheço gente que está chateada com isso e que não mais se compromete, que está fazendo o mínimo possível porque se sente realmente prejudicado nos seus direitos. Bom, a gente tem que considerar isso também, né? É uma instituição também, as pessoas têm direito de lutar também pelos seus direitos, para criar um bom ambiente de trabalho. E nos 4, 5 anos que eu fiquei à frente da direção do campus, a gente respondeu por várias vezes a CGU e esses órgãos de controle. Para encerrar, acho que a gente está no final, acho que já acabou, eu só quero dizer o seguinte, pessoal.
eu convido a vocês olharem, né? Como diz o filósofo, a reitoria é um avião, não é um teco-teco. Para isso, tem que ter gente experiente para estar ali à frente dessa reitoria. Por isso que essas pessoas que estão aí, 5 delas já foram diretores, ou estão ainda, né, diretores. Então é gente com muita experiência nessa área de gestão. Para os alunos é importante também dar uma olhada na política estudantil. A gente quer ampliar a questão da assistência estudantil e outras coisas mais. Vocês não tiveram nem tempo de dizer assim, olha, aqui em Laje a gente tem dificuldade disso, daquilo e tal. Mas procurem os canais aí, sociais para poder, né, conversar com a gente. Eu quero agradecer mais uma vez a Comissão Eleitoral, quero agradecer todos aqui por esse espaço e de nos ouvir aí nesses 40 minutos, tá bom? Muito obrigado e bom almoço aí para vocês. Boa semana.